Câncer é uma célula que se revoltou contra o sistema e é capaz de ir invadindo outros tecidos que são outros sistemas e é capaz também de alterar o meio onde ele está. E essa mesma coisa de situação de se espalhar e mudar o meio onde está, o ser humano também é capaz de fazer, seja por ações mais concretas ou ideias. Oi! Sim, isso é uma coxa, essa é a minha cadeira game e esse barulho de motinha passando é uma motinha passando na rua. E vai ter muito barulho por aí de obra e sei lá o que, porque toda hora tem um barulho por aí. E eu não tenho lapela também, brasileiro trabalhando como pode. Essa coxa verde tá aqui porque eu vou tentar mudar de cenário durante a edição, só que eu nem sei se eu vou dar conta de fazer isso. E eu posso me colocar até atrás de uma reunião, um fundinho aqui de reunião no Teams. Ai, Deus do livre, se você já trabalhou em sistema corporativo, você sabe tanto que é uma bosta ficar fazendo reunião toda hora. Horas de reunião, então vamos sair desse lugar. E se eu não tô conseguindo fazer isso na edição, eu tô de forma bem idiota estralando o dedo aqui com uma coxa verde atrás de mim. Hoje o tema é sobre câncer. Meu nome é Lídia, vocês podem me chamar de Li. E quem é que não tem medo de ter câncer? Sei lá, né? Se bem que tem gente que fala que não acha nada demais, que ok, natural e tal, estou tranquilo se acontecer, mas aí, quando acontece com a pessoa, ela desestabiliza. Sei lá, câncer é um assunto muito pesado. E pra falar desse assunto que desestabiliza muita gente, eu já vou meter um dado aqui logo de uma vez, que é da Associação Americana do Câncer, que fala que daqui 25 anos, só daqui 25 anos, vai ter um aumento de casos de 77% de câncer. Então, antes disso, calma, respira, e antes de falar como não ter câncer, bora falar do que dá câncer, tipo, quais são as coisas que geralmente dão câncer. Então eu acho que álcool, tabagismo e produtos industrializados como salsicha é um dos clássicos e não preciso nem ficar batendo em cima disso. Mas enfim, clássico, sujeito a dar câncer. Agora, outras coisas não tão clássicas assim é tipo o cafezinho que você gosta e outros produtos e outros alimentos que são aquecidos e torrados acima de 180 graus Celsius. Esses produtos eles possuem acrilamida, que é uma substância com potencial cancerígeno. Outra substância é o aspartame, que é um adoçante colocado em produtos diets e lights. E, tipo, isso é qualquer coisa, desde o refrigerante diet ou light que tem, até outros doces que vendem no supermercado ou sei lá onde. E claro que um bom churrasco tem que ser de carvão, porque dá um gostinho e tem um cheirinho diferente. Gostinho e cheirinho que pode conter alcatrão. Outra substância que também é cancerígena ou potencial cancerígeno. E o alcatrão ele é liberado na fumaça da queima do carvão. E aí partículas dela podem se aderir ao alimento que está sendo feito nessa queima do carvão. E aí adere a carne ou as verdurinhas, se você for vegano ou sei lá o que você tá fazendo ali em cima do carvão. A linha de cosméticos e produtos capilares também não fica fora, com produtos contendo formaldeído, tolueno, parabeno e aftalatos, que são substância com potencial risco cancerígeno. Além de que a gente usa muito no solo, principalmente o Brasil, que é tipo o celeiro do mundo, usa muito agrotóxicos, que são os herbicidas ou os pesticidas, substâncias aí, né, algumas delas muito tóxicas e algumas delas cancerígenas, potenciais cancerígenos, que tá poluindo o nosso solo, as nossas águas, a nossa vida e a vida de outros animais. E até a panela que você usa para cozinhar pode ter potencial cancerígeno ou é cancerígeno se no caso ela for de teflon. Sim, o teflon ele tá associado a vários tipos de câncer, processos judiciais contra isso e tal. Saiu até um filme na Netflix sobre isso e aconselho que você assista.
Eu não lembro o nome do filme, mas eu posso estar deixando ali nas descrições. E é isso. São muitas substâncias do nosso dia a dia. E aí, talvez você deu uma pequena surtada agora. Se não deu, eu dei uma pequena surtada enquanto eu tava pesquisando. E aí você fica pensando, tá, mas são coisas que eu consumo toda semana. E às vezes até coisas que você consome todo dia. Como é que faz, então, pra não ter câncer se eu consumo tudo isso? E como assim, véi? Consumir e vou ter câncer? Não, eu falei exatamente tudo isso sem dar esse tipo de informação, justamente para ajudar indiretamente a você desenvolver um certo tipo de análise crítica a coisas que você assiste, as coisas que você consome. As redes sociais são livres para qualquer tipo de conteúdo. E aí é por isso que, tipo, a galera sensacionaliza algumas coisas até demais e esconde outras coisas até demais, e tem também muita informação errada. Então, em relação a todas essas substâncias que têm potencial cancerígeno ou realmente estão classificadas como substâncias cancerígenas, algumas delas, como aspartame, que é o adoçante, que está sim sendo comercializado, que está sim sendo colocado em produtos diets e lights, você pode ver isso em algumas que você for no supermercado. O aspartame, por mais que ele tenha um potencial cancerígeno, existe uma coisa na pesquisa chamada dose diária aceitável. E essa dose diária aceitável se faz um cálculo de quanto você pode consumir por dia para que o seu corpo consiga lidar com isso. E no caso do aspartame, é classificado como 40 miligramas pelo quilo da pessoa, por dia, né? Então, se uma pessoa tem 75 quilos, ela pode consumir 3 gramas de aspartame por dia, que em teoria o corpo dela vai saber lidar com isso. Só que nem toda substância tem essa classificação, né? Tem pesquisas classificando esse tipo de dose aceitável diária. E aí, esse é o caso da acrilamida, que tem no cafezinho e todos os outros produtos que tem uma queima ou uma torragem, porque o café é torrado, né? Acima de 180 graus, porque aí esses alimentos já estão com acrilamida. A acrilamida, ela não tem esse tipo de dado, até porque a gente está falando de pesquisa em humanos. E pesquisas em humanos, principalmente com substâncias e substâncias com potencial cancerígeno, são muito difíceis de ser determinadas. Tipo, não é uma coisa que as pessoas vão sair aceitando fazer teste com elas. Então, a maioria dos testes são testes feitos em animais de várias dessas substâncias. É lógico que sim, alguns deles que eu citei aqui já tem, né, comprovação e questão de que tem em pessoas, mas por ser muito difícil de fazer testes em pessoas, sempre tem uma questão ali da indústria também, dar uma cobrida nas coisas. Corte aleatório do vídeo pra dar um spoiler. Você só vai entender esse vídeo se você assistir até o final. E não, eu não tô te zoando. Tipo, não é um tipo, fica até o final. Cara, você só vai entender se você assistir até o final. Substâncias que a gente criou, ser humano criou, e algumas outras substâncias que a gente não criou, não. E aí, sabe o Dr. Ray, tipo o Dr. Hollywood? Então, ele teve câncer recentemente. E tipo, o Dr. Hollywood, ele não bebe álcool. Ele não come pizza há anos. Ele evita comer bolo, porque tem açúcar. Pra evitar açúcar. E ele não coloca sal na comida também, já tem muitos anos. Isso é o que ele fala em uma entrevista que ele deu no The Noite. E uma dica que ele deu foi: cuide do seu estresse. Porque ele cuidou de todas as outras coisas, inclusive fazer atividade física, mas não cuidou disso. Ele realizava, de acordo com ele na entrevista, que você também pode ver aí na internet, 7 cirurgias por dia, numa escala de 6 dias por semana, que é a escala 6x1. E esse é mais um motivo que a escala 6x1 tem que acabar no Brasil. Até porque daqui 25 anos, um aumento de 77% dos casos de câncer.
E a gente tem que pensar também que quanto mais pessoas doentes, mais o governo vai ter um gasto econômico com essas pessoas doentes e com a questão da saúde. Tá? Que parte dessa população tem a ver também, parte desse fato dos casos de câncer vai ter a ver com o envelhecimento. Mas a gente já sabe que dá para envelhecer de forma mais saudável. E é uma das coisas que a gente tem que buscar, tipo, mais. E isso envolve sim a escala de jornada 6x1. E por que que o estresse pode ser cancerígeno? E sim, vou colocar uma aspas aqui. É porque o estresse, ele desregula lá no seu organismo diversos fatores químicos, que vai desde o funcionamento do seu cérebro, hormônios e seu sistema imunológico. E outra coisa que ele desregula é sua respiração. Mesmo que você não perceba, você respira mais rápido. Não é porque você não está percebendo que não está acontecendo. E, inclusive, o oxigênio, ele te mata aos poucos. E calma, o oxigênio não é cancerígeno, ainda bem, depois de falar de tantos produtos cancerígenos aqui, socorro se respirar fosse cancerígeno. Porém, em relação ao oxigênio, e quando eu falo porém mais, já dá tipo um porque eu não sei você, mas quando alguém comenta alguma coisa e fala assim, mas eu acho, você pode saber que vem o quê? Uma ladeira abaixo ali. E aí agora vem a ladeira abaixo do oxigênio, que é o tipo de informação que eu vou dar, que dá tipo Essa informação que dá significa, na verdade, que tem um processo no seu corpo que está relacionado ao câncer e o oxigênio. Lá nas suas células tem um processo chamado estresse oxidativo. E quanto mais oxigênio, mais radicais livres acontecem nesse estresse oxidativo. E os radicais livres estão associados ao processo de câncer. Isso porque os radicais livres têm a capacidade de alterar as suas células, inclusive o seu DNA, fazendo com que aumente aí o surgimento ou a progressão de tumores. O oxigênio está entre o paradoxo da vida, que é essencial para ter vida e também está tirando a nossa vida. E em relação a isso, se você é da área da saúde, tipo médica ou enfermagem, tem uma pesquisa que eu vou deixar aqui na descrição, que eu acho muito importante, que é em relação à quantidade de oxigênio que os pacientes recebem. Isso também pode determinar a possível dele, entendeu? Se ele ou não, se ele vai recuperar e sair. Então, artigo na descrição. Até que nessa parte desse vídeo, parece que tudo tá revelando que a gente foi feito pra morrer. Só que não, esse vídeo aqui não é sobre isso. Até porque a gente não quer morrer. Em relação a não querer morrer, tem a indústria farmacêutica. E a indústria farmacêutica gasta muito com pesquisas para financiar e tentar achar meio que a fórmula da eternidade. E falando em pesquisas, tem até aquele milionário que pega o sangue do filho e injeta nele plasma, entre outras coisas, e gasta pra caramba com pesquisas, e o cara realmente conseguiu rejuvenescer. É isso. Indústria, comércio, tudo isso. Tudo meio que por uma busca incansável de se eternizar, mesmo que isso leve à destruição do planeta. E tipo, sem planeta não dá pra se eternizar, né? E tudo isso tudo isso que a gente viu, entre uma coisa que eu chamo de consciência ambiental. E eu não tô falando de florestas, rios, oceanos, esse tipo de meio ambiente que você tá pensando. Quando eu falo de consciência ambiental, eu tô falando mais do ambiente onde você vive. Que é tipo, quais são os lugares que você frequenta? Qual é o local que você trabalha? Qual é o local que você mora? Tipo, saneamento básico, esse tipo de coisa. O que você sabe sobre o seu corpo? Porque o seu corpo, ele é um ambiente. E que ambiente? Tipo, é o seu próprio.
ambiente. Entende? E aí, dentro de tudo isso, entra sim o meio ambiente, né? A natureza e todas essas coisas que a gente também tá destruindo e que a gente meio que... Eu não acredito, cara. Foi falar de natureza. Vocês estão ouvindo? Eu acho que não dá pra ouvir na gravação, mas tá chovendo. Tipo, começou a chover agora. E, tipo, tem que tirar a câmera daqui. Porque vai molhar, vai molhar. Eu meio que formei meio um mini protetor aqui em cima, mas ele já tá molhado, tem que tirar. Aqui é a tela verde improvisada. E olha o céu, cara. Opa! Olha o céu, o jeito que tá isso aqui. Vai ter um corte nesse vídeo, desculpa, gente, mas daqui a pouco eu volto. Pra vocês não vai demorar, quem demora é pra mim. E olha só, eu não falei que ia ser rapidinho pra vocês, pra mim não foi não. Só que, bora lá voltar ao tema. Eu falei sobre o estresse gerar dessirculação, né? Estresse oxidativo, os radicais livres, e aí, radicais livres associados ao câncer. Só que o estresse, além de gerar a desregulação, ele também fragiliza. E mais que isso, mais do que só fragilidade, o estresse gera desunião. E tipo, o seu estresse, ele é poder para eles, que são a indústria, os milionários, os bitrilionários e essas coisas áreos. E esse vídeo não é sobre então não tem solução para não ter câncer, ou pelo menos diminuir esses índices que estão aumentando e que vão aumentar se continuar desse jeito. Bom, a resposta é sim, tem sim solução, tem sim solução. Até porque 25 anos está perto, mas a gente consegue sim fazer várias coisinhas em 25 anos. Então, vamos falar um pouco sobre essas coisinhas dos... O que dá pra mudar nesses 25 anos? Até porque passamos pela glaciação e sobrevivemos. Passamos por várias pandemias e sobrevivemos. Passamos por várias coisas e ainda estamos aqui. Mas assim, tudo isso não é o veredito de que o ser humano vai sobreviver ao planeta Terra, independente do que está acontecendo ou do que vai acontecer. E aí esse pensamento, tipo, não, a gente sobrevive, já foi muita coisa. Esse pensamento, ele é mais uma visão irreal do ego humano. E ego é mais uma coisa que a gente não entende direito ou não se percebe sempre que ele aparece, sempre que ele tá lá, tipo, falando mais alto. E não perceber isso, tipo, não perceber o ego, faz com que ele passe por cima da realidade em busca de provar a sua teoria irreal. Que no caso é, não, a gente não vai sair sobrevivendo assim só porque a gente sobreviveu às outras coisas. Na verdade, isso é a prova de que a união humana, ela é capaz de mudar as coisas. Ela é capaz, velho, a união humana muda o futuro, se a gente se unir. E em relação a mudar o futuro, a mudança das coisas, veio a globalização. E a globalização mostra a diversidade das coisas humanas, de ideias e tudo. E como reflexo, a polarização. E parte das consequências do reflexo da polarização tem uma coisa chamada efeito manada. E o efeito manada é tipo quando muita gente começa a ir tudo para um lado só, sem nem saber direito qual que é a informação que tem. E isso pode ser muito prejudicial quando você não olha para onde você está indo. Isso seja pela influência de alguém, pelas ideias dessa pessoa, por você gostar dela, ou sei lá o que. E aí, tipo, todo mundo vai indo. Se todo mundo tá indo, deve ser o lado certo. Não necessariamente é o lado certo. E além de cuidado com o efeito manada, tenha cuidado também com o seu ego. Tá, e o que dá pra fazer no meio de tudo isso? Você,
aí, que talvez não faz parte desse ramo científico ou pesquisa científica ou sei lá o que. Se faz, top, melhor ainda, continua nessa área. Tenta não desistir, é bem difícil. Agora, se você não faz parte, você pode fazer o básico, que é se questionar e analisar as informações individualmente que estão chegando pra você, ou que às vezes tá chegando, às vezes até em massa pra você. Melhorar isso da questão de consciência ambiental, que eu chamo aqui, que não é só questão de meio ambiente, é tipo, você sabe como o seu corpo funciona, que é o seu próprio ambiente, você, em relação ao seu serviço, aonde você mora, entre outras coisas. E claro, nossa, sim, não deixe isso só com você, não deixe as coisas boas só pra você, ou às vezes só pra algum conhecido, sabe? Espalha isso, o trabalho de corrente. Uma coisa que ficou muito marcada é como se o efeito manada fosse uma coisa ruim. Mas na verdade, o efeito manada, ele também pode acontecer para coisas boas, não só para coisas ruins. Então, nesse quesito, tipo, quanto mais gente desse jeito e se movimentando, não necessariamente que outras vão estar fazendo as mesmas coisas, mas só de ela ver uma massa, sabe, se movimentando mais para esse lado, elas acabam indo, às vezes, sem questionar, mesmo que aquela massa ali está se questionando, elas só vão. Então, o efeito manada, ele também funciona para coisas boas. E o trabalho de corrente é isso, é você fazer é você se espalhar, é tipo câncer, sabe? Você se espalha, só que pode ser pra ruim, como o efeito manada, tipo, pode ser pro lado ruim. Não, tipo, o câncer não dá pra ser bom, né? Mas é esse conceito de se espalhar, entende? Caralho, vou ter que cortar isso aqui. Ai, que droga, velho. Eu comecei a rir que eu não vou cortar, não. Mas câncer não dá pra ser uma coisa boa. É isso. Não dá pra ser uma coisa boa. O efeito manada dá pra ser ruim, pra ser bom. É feito em corrente, né? Trabalho em corrente. Dá pra ser ruim, dá pra ser bom, mas câncer não. Câncer é ruim, cara. Mas ele se espalha, e aí era pra pegar o conceito de se espalhar. Mas vamos seguir. E uma das coisas que você também pode estar fazendo é, cara, as redes sociais. Ela é uma forma de apoio, sabe? São redes, e isso se espalha mais rápido. E é uma forma de você alcançar mais pessoas, mais sistemas. É o sistema globalizado, entende? É a forma disso funcionar. E a forma é você apoiando essas pessoas que tem mais esses conceitos e principalmente apoiando a ciência, apoiando pesquisas científicas, projetos de lei que valorizam isso, pessoas que fazem conteúdos desse tipo. E obrigado se você tá apoiando de alguma forma esse canal, seja curtindo, comentando ou mandando pra alguém. Se me inscrevendo, eu fico muito feliz, de verdade. Ciência sempre foi muito difícil, desde que eu comecei. E esse projeto do canal é só um dos projetos que eu quero e que eu tô tentando. Eu quero tentar muito mais coisa, eu quero realmente, tipo, pegar, quando eu ganhar dinheiro com ciência, sabe? Pegar e usar ele para mais ciência e para projetos ambientais, para pessoas, para espalhar mais isso para mais pessoas, pra gente se entender e entender coisas da vida. E é isso. Apoio. Apoiar é sim apoiar. Véi, o que você apoia é sim uma mudança do futuro, sabe? Você pode estar mudando, às vezes, só a vida de alguém. Às vezes está mudando a vida de várias pessoas. Às vezes não é do planeta inteiro, mas é uma mudança.
E tem coisinhas que viram coisas de um país inteiro, assim como a lei para o fim da jornada 6x1, ou coisinhas que às vezes podem ser pro mundo todo, como, sei lá, restringir algum produto cancerígeno aí, alguma coisa, ou financiamento de qualquer outra coisa assim que cai pra gente. Quando é pra falar alguma coisa mais, tipo, lá de dentro, sabe? Uma coisa mais aqui assim, dá um delay pra sair. Foi mal aí, eu sei que vocês gostam de vídeo mais curto e tal, dopamina, né, e tal, satisfação, mas vamos seguir. Porque esse vídeo ainda não respondeu o título, que é como não ter câncer. Vou chegar lá. Tá, enfim, apoie a ciência, tenha consciência ambiental, até porque não se trata mais de por um futuro melhor. Agora se trata de por um futuro. Até porque sem consciência ambiental, nenhum ser humano mais vai ter câncer. Porque não vai ter ser humano. É sério isso. Mas vamos dar uma respirada e vamos com uma notícia boa sobre ciência e um tratamento de câncer melhor que quimioterapia, sem efeitos colaterais e que funciona até para cânceres que não respondem ao tratamento de quimioterapia. Esse tratamento é feito a partir de nanomáquinas que são capazes de furar e matar uma por uma das células do câncer no seu corpo. E esse grupo de cientistas apareceu na TV em 2017 para dar a notícia dessa pesquisa deles aí. Sim, faz muito tempo. 2017 é muito tempo atrás, se você parar pra analisar que a gente já tá indo pra 2025, são 8 anos de diferença. E esse é um dos motivos que a ciência tem que ser valorizada, porque a evolução das coisas fica muito devagar e os prejudicados somos nós mesmos, sabe? Os benefícios de ter isso. E outras coisas boas que a gente pode ter com a ciência, até porque o tratamento de quimioterapia ainda é usado até hoje. E o Dr. Ray, que é o Dr. Hollywood, que teve câncer e tal, ele disse que já quebrou ossos da face, teve que reconstituir. E ainda assim, isso não foi mais doloroso do que o tratamento de quimioterapia que ele fez em relação ao câncer. Ele ainda acha o tratamento mais doloroso. A gente ainda passa por isso, sabe? Sem contar que é um tratamento que acaba com a sua saúde mental. Então, às vezes acaba com a sua saúde mental sem você nem ter feito, só de você imaginar de um dia poder fazer isso e socorro e tal. Apoie a ciência, é sobre isso, apoie a ciência, cara. E falando de ciência, já descobriram que as baleias e os elefantes, eles não desenvolvem câncer como esperado. Isso por causa de uma grande quantidade de genes supressores de tumores. E é aí que entra a ciência novamente, e ela entra com a biologia sintética, que é capaz de tentar pegar esses genes e desenvolver um método que coloque eles na gente para que esse índice de crescente de câncer também diminua. Afinal, a gente vai ter mais genes supressores de tumor. Mas, para que isso aconteça, tem que valorizar a ciência, e as redes sociais, como eu já tinha falado, é uma das formas de apoio. Então, obrigado se você apoia, obrigado se você ficou aqui. E esse não é o final do vídeo. Não esquece que a gente só sobreviveu até hoje como espécie por causa da nossa união. E a união nossa pode mudar, sim, um projeto de lei que, aos poucos, está sendo jogado de lado para que fique pro ano que vem, para que a gente esqueça
com possibilidade de esquecer com tanta festa e depois carnaval, mas os projetos de lei para aumentar os salários deles já foram votados e já foi aumentado, enquanto o nosso não aumentou. E as redes sociais é um lugar onde tudo está conectado e as coisas podem se espalhar facilmente e rapidamente e pode mudar tudo, desde um projeto de lei até a vida de uma senhora que vendia doce na rua e com o apoio das pessoas na rede social, hoje ela tem uma lojinha. E cara, o brasileiro, ele é foda nisso. Esse vídeo não é pra gerar ansiedade, apesar que gera, sabe? E eu não sei se todo mundo entendeu. Tipo, a gente só não tem a resposta de como não ter câncer porque a gente não valorizou tanto assim a ciência até hoje pra ter essa resposta. E os índices e o tratamento ainda é como é porque não se valorizou tanto a ciência até hoje pra se ter essa melhora. Esse vídeo é mais tipo, vamos se unir, sabe? Vamos fazer trabalho em corrente, vamos dar uma mudada nessas paradas um pouco, sabe? Vamos deixar um rolê mais agradável, mais diferente pra todo mundo, pra mim, pra quem tá nascendo, pra quem tá envelhecendo, sabe? E é isso. É uma corrida contra o tempo. E tipo, na verdade a gente acelerou essa corrida contra o tempo. E sinceramente, se a gente quiser, na moral, ainda mais o brasileiro, mas enfim, se a gente quiser, a gente consegue. Sério. A gente consegue. Mas assim, você quer?